Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, servidores da casa, os cidadãos que vêm nos honrar com suas presenças. Eu gostaria de voltar a um tema que me parece muito importante e muito em breve chegará a esta casa, que é a questão da FURP. Tá? Ontem foi disponibilizado o relatório da FIPECAF, que foi encomendado pelo governo para avaliar a situação da unidade de Américo Brasiliense, tá? Onde foi feita uma PPP e se construiu que seria uma segunda unidade da FURP. Eu estou analisando o relatório, mas, diferentemente do que eu imaginava, o relatório, pelo menos sob minha ótica, ele vem a confirmar o que eu tenho dito nesta tribuna e na Comissão de Saúde também, desde o princípio. Falei também quando o governador esteve aqui em visita à casa. Não me parece que esse relatório esteja a fundamentar a extinção da FURP. Tá? Muito pelo contrário. Quando nós visitamos a FURP, foi feita uma apresentação dizendo que haveria um débito do governo para com a unidade de Américo Brasiliense ou para com a concessionária, da ordem de mais de 70 milhões. Tá? Alguns slides mostravam um débito de 90 milhões. Esse estudo aqui mostra que o valor é muito menor. A depender, é bem possível que a concessionária ainda deva para o Estado. Tá? Para os senhores terem uma ideia, a concessionária, quando do fechamento do contrato, se comprometeu a fazer vários investimentos, que pelo estudo feito aqui, esses investimentos não foram realizados. A concessionária se comprometeu a obter, junto aos órgãos competentes, os registros dos medicamentos para a FURP. Então, deixa eu explicar. A concessionária já tem os seus registros. Ela se comprometeu a passar a tecnologia para a FURP, para fazer, em nome da FURP, registros de outros tantos medicamentos. O contrato rezava que estes registros tinham que ter independência com relação aos registros da concessionária, para ter sentido a transferência de tecnologia. O que fez a concessionária? Fez uma modalidade de registro denominada clone, tá? Não é um registro proibido, não é um registro ilícito, porém, esse registro é absolutamente dependente do registro dos medicamentos da própria concessionária. O que significa que, em se finalizando o contrato, automaticamente a FURP perde esses registros. Estão compreendendo? É como se fossem registros derivados, tá? Os pagamentos elevados eram feitos porque a FURP estava recebendo tecnologia para ter os registros ao final. Se a concessionária fez registros na modalidade clone, esses pagamentos elevadíssimos não serão mais devidos. Então, feitas as muitas compensações, o débito que se anunciava da ordem de 90 milhões não chega a 25 milhões, tá? Vejam, senhores, que eu não estou nem falando das ilicitudes que estão sendo apuradas na CPI da FURP. Porque se nós levarmos em conta estas ilicitudes, nós poderíamos até chegar à conclusão de que não tem débito nenhum e que a concessionária, sim, deveria indenizar o Estado. Tá? Então, qual é o objetivo dessa manifestação a Vossas Excelências hoje? Dizer que o estudo que foi encomendado pelo governo, que é o que tudo indica, tem o desejo de extinguir a FURP, não confirma o tal rombo que justificaria extinguir a FURP. Tá? Então, eu acho muito importante, porque o estudo técnico encomendado, ao que parece, para justificar a extinção da FURP, estou falando da FURP Guarulhos, não referenda esta mesma extinção. Coincidentemente, na data de hoje, eu recebi uma resposta formal da Anvisa a uma consulta que fiz a respeito do medicamento bleomicina. Há algumas sessões atrás, eu subi aqui também para dizer que tem crianças hoje
que não podem ser tratadas, né, de doenças que poderiam ser tratadas com remédios simples, porque no Brasil não se permite bleomicina, tá? Eu fiz uma consulta formal à Anvisa, algumas respostas incompletas foram encaminhadas, eu solicitei novos esclarecimentos e a Anvisa disse que, na verdade, não proibiu o princípio ativo bleomicina, apenas inviabilizou que o laboratório estrangeiro que fornecia aqui não continuasse a fornecer por irregularidades daquele laboratório. E a Anvisa diz que existem outros medicamentos no mundo que têm o princípio ativo da bleomicina, que seria fundamental para tratar essas crianças. Pois bem, nenhum laboratório no Brasil tem interesse em produzir esses medicamentos, né? E nós temos crianças hoje com o pescocinho inchado, que quando a gente vê as fotos parece que as crianças vão explodir, por falta de um medicamento que tem no mundo inteiro, e não é uma questão de valores, compreendam, não é problema de preço, não é que o medicamento é de alto custo, não há. Quando eu estou estudando o relatório do órgão que diz que não existe esse rombo que justifica fechar a FURP, eu recebo um relatório da Anvisa dizendo que existe um medicamento essencial para as nossas crianças que nenhum laboratório quer fornecer, quer produzir no Brasil. Me parece mais um sinal de que nós não podemos abrir mão de laboratórios oficiais, né? Eu gostaria, inclusive, de dizer aqui publicamente que seria o caso da FURP, que tem capacidade farmacêutica, sim, que tem um corpo técnico competente, sim, levantar a viabilidade e a possibilidade de produzir a bleomicina, como produz outros tantos medicamentos que os laboratórios particulares não têm interesse de produzir porque não dão lucro. Também, nesta data, recebi uma moção de apoio da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, à manutenção da FURP como instituição estatal pública de cunho social. É uma carta um pouco longa, eu vou disponibilizar nas redes sociais, não sei se os outros colegas receberam, se não receber, estará à disposição no meu gabinete. Aqui eles contam que a história da FURP se confunde com a história da Faculdade de Medicina da USP, e eu vou tomar a liberdade de ler este parágrafo. O fornecimento de medicamentos pela Fundação se estende a secretarias estaduais, hospitais públicos, consórcios de municípios, prefeituras, instituições estaduais, federais, municipais, filantrópicas, além de sindicatos e fundações. Como exemplo de programas da Secretaria da Saúde, há o Dose Certa, que permitiu o acesso da população de municípios do Estado de São Paulo a produtos farmacêuticos essenciais, graças à participação desta fundação, da FURP. É imprescindível ressaltar que a FURP produz série de medicamentos cuja fabricação não é de interesse das indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais, em razão do baixo retorno financeiro. Medicamentos para a tuberculose, por exemplo, e tem outros tantos. Então, eu peço aos colegas que, por favor, né, já comecem a estudar esta questão, porque não sei se será na próxima semana, no próximo mês, mas o governo tende a enviar um projeto para esta casa, extinguindo um laboratório público importante, né, estratégico, um laboratório que poderia, inclusive, ser provocado a produzir estes medicamentos dos quais crianças no Brasil inteiro carecem por falta de interesse dos laboratórios privados, tá? Eu insisto no argumento de que essa é uma temática acerca da qual não se pode refletir com a mentalidade economicista. Um laboratório não é uma empresa como outra qualquer. Nós estamos tratando de segurança medicinal, nós estamos tratando de saúde. Então, esses documentos que já chegaram antes dos projetos de lei podem começar a ser analisados pelos colegas deputados, pelos assessores. Eu me disponibilizo a participar do debate, porque nós seremos
convidados a decidir, né? E não me parece que para São Paulo e para o Brasil seja interessante pensar em extinguir este laboratório. O relatório dos técnicos consultados pelo governo sugere a extinção, a rescisão do contrato firmado com a concessionária para instalar a unidade de Américo Brasiliense. Em nenhum momento esse relatório fala em extinção da FURP. Poderão alegar, mas a consulta não foi essa. A consulta foi saber sobre a viabilidade da manutenção do contrato com a concessionária. Pois bem, independentemente da consulta ter sido essa, o resultado é que o tal rombo é muito menor do que vem sendo anunciado. Então, não me parece que este rombo possa justificar, por si, abrir mão dessa segurança medicinal. É isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção dos colegas de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente.